Você já parou para pensar em quantas vezes você se explicou hoje? Quantas vezes você justificou suas escolhas, suas opiniões, seu silêncio, sua maneira de vestir, de amar, de trabalhar, de existir? E o que você ganhou com isso? Absolutamente nada. Na verdade, você perdeu. Perdeu tempo, perdeu energia, perdeu um pedaço de si mesmo que foi entregue de bandeja para pessoas que, no fundo, não se importam com a verdade que você carrega. Você não precisa se explicar para ninguém. Essa frase parece simples, mas é uma das mais revolucionárias que você pode internalizar. Porque viver é um ato constante de defesa, como se você estivesse num tribunal o tempo todo, com juízes imaginários apontando o dedo, esperando que você prove que é digno de respirar o mesmo ar que eles. E o pior, você aceita esse papel. Você se coloca no banco dos réus voluntariamente, achando que se explicar vai trazer paz, aceitação, respeito, mas não traz. Nunca traz. A necessidade de se explicar nasce de uma mentira que a sociedade plantou em você, a de que você precisa ser compreendido por todos, a de que suas ações precisam ser validadas por olhares externos, a de que, se alguém duvida de você, é sua obrigação convencer essa pessoa. Isso é uma armadilha, é a corrente mais forte que prende sua alma, porque enquanto você gasta seu fôlego explicando quem você é, você deixa de ser. Enquanto você justifica suas decisões, você entrega o poder de decidir sobre sua vida para os outros. E aí, você se torna refém. Refém de opiniões, de julgamentos, de expectativas que não são suas. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles ensinavam que a única coisa que realmente nos pertence são nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa vontade. Tudo mais, incluindo o que acham de nós, está fora do nosso controle. E se está fora do controle, por que diabos você gasta sua energia com isso? Pense comigo, quando você se explica, você está implicitamente dizendo que a outra pessoa tem o direito de julgar você. Você está colocando ela num pedestal e se rebaixando. Você está dizendo, por favor, me aprove, me entenda, me absolva. Mas quem deu a ela esse poder? Quem disse que ela é juíza da sua vida? Você mesmo. Você concede esse poder todos os dias, todas as vezes que abre a boca para se justificar. E adivinhe, por mais que você se explique, nunca será o suficiente, porque quem exige explicação não quer entender, quer controlar. Quem aponta o dedo não quer ouvir sua verdade, quer impor a dela. Explicação para quem não quer ouvir é como água em pedra. Desgasta você, não a pedra. Você sai dali exausto, esvaziado, e a pessoa continua exatamente com a mesma opinião, muitas vezes até mais fortalecida porque viu que você se importa. Olhe para a sua vida. Quantas brigas, quantas noites mal dormidas, quanta ansiedade você já teve tentando provar algo para alguém. Talvez para seus pais, que não entendem sua escolha profissional. Talvez para seu parceiro, que questiona suas amizades. Talvez para seus colegas de trabalho, que duvidam da sua capacidade. Talvez para estranhos na internet, que atacam sua aparência ou suas crenças. E o resultado? Você nunca convenceu ninguém de fato. No máximo, conseguiu um silêncio temporário, uma trégua, mas a semente da dúvida já estava plantada. Porque a questão não é você se explicar bem ou mal, é que o outro não quer ser convencido. Ele quer ter razão. Ele quer que você se curve, e você se curva cada vez que tenta se explicar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Ninguém merece uma explicação sua. Ninguém. Porque ninguém vive a sua vida. Ninguém acorda de manhã com a sua cabeça, com suas dores, seus medos, suas alegrias, suas histórias. Ninguém sabe o que você passou para chegar onde está. Ninguém sabe as batalhas que você travou em silêncio. Ninguém sabe o que você sacrificou para ser quem você é. Então, com que direito alguém exige que você se explique? Com que autoridade alguém se sente no lugar de questionar suas escolhas? A resposta é simples.
não tem direito nenhum. O único direito que alguém tem é o que você dá. E você tem dado demais. Você tem distribuído ingressos para o teatro da sua vida, permitindo que plateias inteiras vaiem ou aplaudam. Está na hora de recolher esses ingressos. Está na hora de fechar as cortinas e viver para você, não para a plateia. Os estoicos falavam sobre o conceito de círculos concêntricos de preocupação. O círculo mais próximo é você mesmo, suas escolhas, suas ações. Depois vem a família, os amigos, a comunidade, o mundo. A maioria das pessoas inverte isso. Coloca o mundo no centro e se coloca na periferia. Vive para agradar, para corresponder, para não desapontar. E no fim, desapontam a si mesmas. Você não veio ao mundo para atender expectativas. Você veio para viver sua própria vida, com suas próprias regras, desde que não prejudique ninguém. E mesmo que prejudique, porque às vezes viver implica em decepcionar, ainda assim é sua vida. Você não pode controlar como os outros se sentem em relação a você. Você pode apenas controlar como você age. E agir com integridade, com verdade, com coragem, é o único dever que você tem. Limites. Essa palavra é fundamental. Estabelecer limites não é ser rude, não é ser egoísta, não é ser arrogante. Estabelecer limites é um ato de amor próprio. É dizer, até aqui eu vou, daqui para frente é você com você e eu comigo. É deixar claro que sua energia emocional não está à disposição de qualquer um que queira drená-la. Pessoas sem limites são como portas abertas. Qualquer um entra, suja, mexe nas coisas e sai sem pedir licença. E você fica ali, arrumando a bagunça que os outros fizeram, se perguntando por que está tão cansado. A resposta é porque você não tem limites. Você permite que invadam seu território emocional com perguntas invasivas, com julgamentos, com cobranças. E você ainda se sente culpado quando tenta fechar a porta. Culpado por se proteger. Isso é loucura. Imagine que sua energia emocional é um tanque de gasolina. Toda vez que você se explica, você está esvaziando um pouco desse tanque. Toda vez que você ouve uma crítica e leva para o coração, você está perdendo combustível. Toda vez que você tenta agradar alguém que nunca está satisfeito, você está queimando o que te move. E quando o tanque está vazio, você não consegue mais seguir. Você fica parado, deprimido, ansioso, sem forças. E quem reabastece? Ninguém. Porque as pessoas que sugam sua energia não estão nem aí para o seu tanque. Elas querem apenas que você as leve até onde elas querem. Então você precisa ser o guardião do seu próprio tanque. Precisa aprender a dizer não. Precisa aprender a calar a boca quando a tentação de se explicar aparecer. Precisa aprender que o silêncio é uma resposta poderosa. O silêncio, aliás, é uma das ferramentas mais estoicas que existem. Quando você não responde, não justifica, não se defende, você está dizendo sua opinião não tem peso suficiente para merecer minha energia. Você está colocando a pessoa no lugar dela. E isso incomoda. Incomoda porque as pessoas estão acostumadas a ter controle sobre você através das suas reações. Quando você reage, elas sabem que te atingiram. Quando você se explica, elas sabem que você se importa. Quando você fica em silêncio, você tira esse poder. Você quebra o ciclo. Você se torna impenetrável. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O que os outros pensam é um evento externo. Não tem poder sobre você a menos que você dê. Agora, vamos ser práticos. Como você aplica isso no dia a dia? Primeiro, entenda que a necessidade de se explicar muitas vezes vem de um lugar de medo. Medo de rejeição, medo de conflito, medo de ser mal interpretado. Você precisa enfrentar esse medo. Precisa se perguntar:
O que é o pior que pode acontecer se eu não me explicar? Alguém vai ficar com raiva? Alguém vai pensar mal de mim? Alguém vai me abandonar? E daí? Se alguém te abandona porque você não se justificou, essa pessoa nunca esteve realmente com você. Se alguém pensa mal de você porque você não deu explicações, esse pensamento é problema dela, não seu. Você não pode controlar o que os outros pensam, mas pode controlar o quanto isso te afeta. E a chave para não ser afetado é entender que o julgamento alheio é apenas ruído. É como o vento, passa, mas não te derruba se você estiver firme. Segundo, pratique o não sem culpa. Diga não para pedidos que você não quer atender, não para convites que não te interessam, não para pessoas que querem sua atenção sem merecer. E quando disser não, não se alongue. Não diga não porque estou ocupado, porque estou cansado, porque tenho outro compromisso. Diga apenas não. O não é uma frase completa. Você não deve satisfações. Se a pessoa insistir, repita o não. Se ela perguntar o motivo, diga que não quer explicar. Isso parece agressivo, talvez para quem está acostumado a te manipular. Para quem te respeita, vai soar como firmeza. Você não precisa ser grosseiro, mas precisa ser claro. A clareza é um limite. A ambiguidade é uma porta aberta. Terceiro, pare de antecipar julgamentos. Sabe quando você vai fazer algo e já começa a pensar, fulano vai achar isso, cicrano vai dizer aquilo? Você está gastando energia com algo que ainda nem aconteceu. Você está se explicando na sua cabeça para pessoas que talvez nem se importem. Isso é autossabotagem. Quando você age, age. Depois, lida com as consequências. Mas não viva no futuro imaginando reações. A maioria das coisas que você teme nunca acontece. E se acontecer, você lida na hora. Não agora. Quarto, entenda que você não é responsável pelas emoções dos outros. Se alguém fica chateado porque você não se explicou, o problema é a expectativa dessa pessoa, não sua atitude. Você não pode andar em ovos para que ninguém se machuque com sua existência. As pessoas vão se machucar, vão se decepcionar, vão sentir raiva. E isso faz parte da vida. Você não é o salvador do bem-estar alheio. Você é apenas uma pessoa vivendo sua vida. Se você tenta controlar como os outros se sentem, você adoece, porque é impossível agradar a todos. Sempre haverá alguém insatisfeito. Então, escolha agradar a si mesmo. Viva de forma que, no final do dia, você possa olhar no espelho e dizer: eu fui verdadeiro comigo mesmo. Isso é o que importa. Os estoicos tinham um exercício chamado a visão do alto. Eles imaginavam olhar para a terra de cima, vendo a imensidão do universo, e percebiam como seus problemas eram pequenos. Faça isso agora. Pense em todas as vezes que você se preocupou com o que os outros pensam. Daqui a 100 anos, quem vai lembrar? Daqui a 100 anos, você e todos que te julgam estarão mortos. Suas explicações não farão a menor diferença no grande esquema das coisas. O que fará diferença é como você viveu. Se você viveu com medo ou com coragem. Se você viveu para os outros ou para si. Se você se permitiu ser livre ou se prendeu em correntes invisíveis. Agora quero que você pense em alguém que você admira. Pode ser um líder, um artista, um filósofo, alguém próximo. Essa pessoa passa o tempo se explicando, ou ela simplesmente age, fala, cria e deixa que o mundo reaja. Pessoas que realizam coisas grandiosas não têm tempo para justificativas. Elas estão ocupadas demais fazendo. Elas sabem que crítica é parte do jogo, sabem que haverá quem não entenda, quem discorde, quem ataque, e seguem em frente, porque a missão delas é maior que a opinião alheia. Qual é a sua missão? O que você quer construir? Se você gasta seu tempo se explicando, quando vai construir? Outro ponto. Cuidado com a armadilha de se explicar para pessoas queridas. Às vezes, achamos que com família ou amigos próximos, a regra é diferente.
E é verdade que relacionamentos exigem diálogo, mas diálogo não é explicação. Diálogo é troca, é compartilhar sentimentos, é ouvir o outro. Explicação é defesa. Quando você está se defendendo, não está dialogando, está justificando. E muitas vezes quem te ama de verdade não precisa de justificativas. Quem te ama confia em você. Se a pessoa te ama, mas vive exigindo explicações, talvez o amor dela seja condicional. Talvez ela ame a ideia que tem de você, não você real. E aí, você tem duas opções. Ou você tenta educar essa pessoa, mostrando que confiança não exige provas, ou você se afasta. Porque viver sob constante escrutínio de quem deveria te acolher é um dos maiores desgastes que existe. Lembre-se, você tem o direito de mudar de ideia. Você tem o direito de errar. Você tem o direito de escolher algo que não faz sentido para os outros. Você tem o direito de ser inconsistente. A vida é fluida. O que você quis ontem pode não ser o que quer hoje. E você não precisa explicar essa mudança. Você pode simplesmente dizer, mudei. E pronto. Quem realmente está na sua jornada vai aceitar. Quem não está, vai questionar. E esses questionamentos são o termômetro para você saber quem merece estar por perto. A energia emocional é seu recurso mais precioso. Mais que dinheiro, mais que tempo. Porque sem energia, você não consegue usar o dinheiro nem aproveitar o tempo. E cada vez que você se explica, você gasta energia. Cada vez que você se preocupa com o julgamento alheio, você gasta energia. Cada vez que você tenta se encaixar em um molde que não é seu, você gasta energia. E no fim, você está exausto, sem ter vivido nada que realmente importa. A sociedade moderna vive uma epidemia de ansiedade e depressão justamente porque as pessoas estão esgotadas de tentar ser o que não são. Estão esgotadas de performar. Estão esgotadas de dar satisfações. A solução é simples, mas difícil. Parar. Parar de se importar com o que não é seu. Parar de dar palco para quem não te aplaude de verdade. Parar de justificar sua existência. Existe uma frase atribuída a Sêneca, outro grande estoico, que diz: a vida não é curta, somos nós que a tornamos curta. E a tornamos curta porque gastamos tempo com coisas fúteis. Explicações são fúteis. A não ser que você esteja em um ambiente profissional, onde precisa alinhar expectativas, ou em um relacionamento onde o diálogo é necessário, a maioria das explicações é completamente dispensável. Alinhe-se com quem importa, mas não se explique para quem não quer ouvir. E mesmo com quem importa, saiba a diferença entre explicar e compartilhar. Compartilhar é quando você quer que a pessoa entenda seu mundo. Explicar é quando você tem medo de ser julgado. Compartilhar fortalece laços. Explicar os enfraquece, porque coloca você numa posição inferior. Outro aspecto importante, a necessidade de se explicar muitas vezes está ligada à baixa autoestima. Você não se sente seguro em si mesmo, então busca validação fora. Você quer que os outros confirmem que você é bom, que você está certo, que você é digno. Mas a validação externa é como areia movediça. Quanto mais você busca, mais afunda. Porque nunca é suficiente. Sempre haverá alguém para discordar. A autoestima verdadeira vem de dentro. Vem de você saber quem é, o que quer e aceitar que nem todos vão concordar. Vem de você se aprovar, independentemente da aprovação alheia. Quando você se aprova, a opinião dos outros vira apenas informação, não sentença. Você pode ouvir, considerar e descartar se não fizer sentido, mas não vai te abalar. Pratique a indiferença seletiva. Isso significa escolher o que merece sua atenção. A maior parte das críticas não merece. A maior parte das opiniões não merece. A maior parte das pessoas não merece. Você não é obrigado a ouvir todo mundo. Você não é obrigado a responder todo mundo. Você pode simplesmente ignorar. Ignorar é um ato de poder. Quando você ignora, você está dizendo, você não é relevante para mim.
Isso é libertador. Claro, ignore com sabedoria. Não ignore quem te ama e quer seu bem, mas ignore quem só quer te diminuir, te controlar, te usar. Agora, vamos ao centro desta reflexão. Chega um ponto na vida em que você precisa fazer uma escolha radical. Ou você continua vivendo para os outros, se explicando, se justificando, se anulando, ou você decide de uma vez por todas que a partir de agora sua vida é sua. Que você não vai mais perder um segundo tentando convencer ninguém de nada. Que você vai agir, falar, existir, e quem não gostar, problema de quem não gostar. Esse momento é um rito de passagem. É quando você se torna adulto de verdade, não na idade, mas na alma. É quando você para de buscar aprovação e começa a buscar propósito. E dói, porque você vai perder pessoas, você vai ouvir coisas, vai ser chamado de egoísta, arrogante, insensível. Mas essas palavras só doem se você ainda estiver preso à necessidade de aprovação. Se você estiver livre, elas são apenas palavras, barulho, vento. Pense em tudo que você já deixou de fazer por medo do que iam pensar. Pense em todas as vezes que você engoliu suas opiniões para não causar conflito. Pense em todas as roupas que não usou, todos os lugares que não foi, todas as palavras que não disse, todos os sonhos que não perseguiu porque alguém poderia questionar. Essa é a vida que você quer. Uma vida morna, cinza, segura, mas vazia. Ou você quer uma vida intensa, colorida, cheia de significado, mesmo que isso signifique enfrentar julgamentos? A escolha é sua, e ela é feita a cada momento. Cada vez que você se cala quando deveria falar, você escolhe a segurança. Cada vez que você se explica quando deveria silenciar, você escolhe a submissão. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem. E virtude, para eles, era viver de acordo com a natureza racional. E qual é a sua natureza racional? É ser livre. É pensar por si mesmo. É agir com coragem. É não se deixar escravizar por paixões como o medo da desaprovação. Quando você se explica por medo, você não está sendo virtuoso, está sendo covarde, está se rendendo. A verdadeira força está em saber quando falar e quando calar, mas sempre com base no que você acredita, não no que os outros vão achar. Então, como você começa a mudar isso hoje? Primeiro, faça um exercício. Durante um dia inteiro, tente não se explicar. Quando alguém perguntar algo, responda apenas o necessário. Se perguntarem por que você fez isso, diga porque quis. Se perguntarem por que você não foi, diga não quis. Se insistirem, repita. Você vai sentir um desconforto enorme, uma vontade de preencher o silêncio com justificativas. Resista, respire. Perceba que o mundo não desabou. Perceba que a pessoa pode ficar insatisfeita, mas você continua vivo. Esse desconforto é o preço da liberdade. Com o tempo, ele diminui. E você descobre que a maioria das pessoas não se importa tanto assim. Elas só queriam um motivo para te cutucar. Sem explicação, o cutucão perde a graça. Segundo, comece a observar quem realmente respeita seus limites. Quem, quando você diz não, aceita de boa. Quem, quando você não se explica, não faz drama. Essas são as pessoas que merecem sua energia. Invista nelas e comece a se afastar aos poucos de quem vive te cobrando explicações. Você não precisa de um rompimento brutal, mas pode ir criando distância, diminuindo o contato, não alimentando mais o ciclo. Porque se você continuar dando atenção, a pessoa vai continuar exigindo. Você precisa treinar as pessoas a te tratarem como você merece. E isso se faz com ações, não com palavras. Terceiro, cultive seu mundo interior. Leia, estude, reflita. Quanto mais forte for sua base interna, menos você precisará de validação externa. Os estoicos eram mestres nisso. Eles passavam tempo meditando, escrevendo diários, se questionando.
Eles construíam uma fortaleza dentro de si. Você pode fazer o mesmo. Pergunte-se todos os dias: o que eu fiz hoje que foi verdadeiro para mim? O que eu fiz por medo? O que eu fiz por obrigação? Essas perguntas vão te ajudar a se conhecer melhor e a agir com mais autenticidade. Quarto, aceite que você vai decepcionar pessoas. E tudo bem, você não pode ser tudo para todos. Você não é um produto no mercado. Você é um ser humano complexo, em constante evolução. As pessoas que te amam de verdade vão entender que às vezes você vai decepcionar e vão continuar amando. As que não amam vão embora. Deixe que vão. O espaço que elas deixam pode ser preenchido por quem realmente te valoriza. Quinto, lembre-se de que a vida é agora. Não daqui a um ano, quando você tiver resolvido todas as pendências. Não quando você tiver explicado tudo para todo mundo. Agora, este momento. E agora você pode escolher ser livre. Pode escolher não se explicar. Pode escolher viver. E quando você faz essa escolha repetidamente, ela se torna um hábito. E o hábito se torna quem você é. Vou te contar uma coisa. As pessoas vão sempre ter opiniões. Sempre. Não importa o que você faça. Se você é quieto, vão dizer que é antissocial. Se você é falante, vão dizer que é invasivo. Se você é bem-sucedido, vão dizer que é sortudo ou que pisou nos outros. Se você é humilde, vão dizer que é fraco. Se você tem opinião, vão chamar de radical. Se você não tem, vão chamar de alienado. Não há escapatória. Então, já que você será julgado de qualquer forma, por que não ser julgado sendo quem você realmente é? Por que não viver de acordo com seus próprios termos? A liberdade está em aceitar que o julgamento virá, mas ele não precisa te definir. Outro ensinamento estoico poderoso é a dicotomia do controle. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, começava seu manual dizendo: das coisas umas estão em nosso poder, outras não. O que está em nosso poder? Nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões. O que não está? Nosso corpo, nossa reputação, nosso cargo, tudo que não é nossa própria ação. A reputação é o que os outros pensam de você. Não está em seu poder. Você pode tentar controlá-la se explicando, mas é uma ilusão. Porque a reputação depende de fatores externos, da interpretação alheia. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser mal interpretado. Então, por que se matar tentando? Foque no que está em seu poder, ser uma pessoa íntegra, agir com honestidade, tratar os outros com respeito. O resto, solte, deixe vir o que vier. Quando você entende essa dicotomia, a necessidade de se explicar desaparece, porque você sabe que não controla a mente dos outros, você só controla a sua. Então, ao invés de gastar energia tentando mudar a mente alheia, você gasta energia sendo a melhor versão de si mesmo. E isso é transformador, porque você para de se preocupar com o que não pode mudar e foca no que pode. Sua ansiedade diminui, sua autoestima aumenta, sua vida flui. Agora, quero que você imagine como seria sua vida se você realmente internalizasse isso. Se você acordasse de manhã e não pensasse: será que vão gostar? E sim, o que eu quero fazer hoje? Se você fosse trabalhar e não se preocupasse com o que o chefe vai achar, mas sim com fazer seu melhor. Se você se relacionasse e não ficasse pensando no que o outro espera, mas sim no que você sente. Se você postasse algo nas redes sem medo de críticas, apenas compartilhando sua verdade. Essa vida existe, ela está ao seu alcance, mas você precisa pagar o preço. O preço é enfrentar o desconforto de não ser aprovado. É sentir o medo e agir mesmo assim. É perder algumas pessoas para ganhar a si mesmo. E aqui vai a parte mais importante. Você não precisa se explicar para ninguém, mas precisa se entender. Precisa saber por que faz o que faz.
Precisa ter clareza dos seus valores, porque quando você tem clareza interna, a opinião externa perde força. Se você sabe que está agindo de acordo com seus princípios, não importa o que digam, você está em paz. A paz não vem de agradar a todos, vem de agradar a si mesmo. E agradar a si mesmo não é egoísmo, é autopreservação. É a base para você poder, então, contribuir com o mundo de forma autêntica. Um mundo cheio de pessoas autênticas é melhor que um mundo cheio de marionetes. Para finalizar, quero deixar um chamado à ação, não apenas para o vídeo, mas para a sua vida. A partir de hoje, comprometa-se a reduzir pela metade as vezes que você se explica. A cada vez que sentir vontade de justificar algo, pare, respire. Pergunte-se: essa pessoa realmente merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. E então, cale-se. Ou mude de assunto, ou simplesmente sorria e vá embora. Você vai ver como é libertador. E com o tempo, você vai naturalmente se tornar uma pessoa mais forte, mais segura, mais respeitada. Porque quem não se explica, impõe respeito. Quem não se justifica, demonstra confiança. Quem não se defende o tempo todo, mostra que não precisa se defender porque está firme. Agora quero ouvir você. Nos comentários me conta, qual foi a situação mais difícil em que você sentiu que precisava se explicar, mas conseguiu se conter? Ou, se ainda não conseguiu, qual é a área da sua vida onde você mais sofre com isso? Vamos criar uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a se libertar. Compartilhe sua experiência. Sua história pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. E se você chegou até aqui, provavelmente esse conteúdo ressoou com você. Então se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. O like é o combustível para continuarmos trazendo conteúdo como esse. Compartilhe com alguém que você conhece que vive se explicando demais. Talvez essa pessoa precise ouvir isso. Lembre-se, você é o único juiz da sua vida. Ninguém mais tem esse direito. Viva de forma que, no final, você possa dizer: eu fui eu. E que isso seja suficiente, porque sempre foi, sempre será